Bom dia, irmãos. Tudo bem? Como vão? Irmãos, eu vou começar o nosso devocional, né? Hoje vamos falar um pouco sobre como que o pecado tem nos enganado, né? E como que lutamos contra esse engano, né, do pecado, focando, né, e olhando para Cristo com uma boa teologia, né? Então eu vou começar com uma palavra de oração antes de eu começar o devocional. Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor permite. Obrigado, Deus, porque em Cristo temos tudo o que precisamos para lutar contra o pecado, Pai. Louvado seja o nome do Senhor pela obra de Cristo, Pai, imputada a nós que cremos, ó Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Fala conosco, nos dá ânimo, Pai, forças na luta contra o pecado, para a glória do Teu nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje eu vou falar um pouco sobre um aspecto do pecado, né, que é o pecado se apresenta, ele age em nós de diversas formas, né, em aspectos diferentes, né, mas todos cremos que o pecado ele é ruim de fato, né, não há algo de bom no pecado, né? Apesar dele aparecer com uma imagem talvez um pouco agradável, um pouco não, né? Muito agradável em certos momentos, em outros talvez menos, mas sempre as consequências do pecado são desastrosas, né? E muitas vezes profundas, que deixam marcas talvez para a vida toda. Então assim foi no Éden, desde que começou, né? O homem foi criado e o homem caiu, né? Adão e Eva caíram, desobedeceram ao Senhor e desejaram algo que Deus não tinha prometido para eles, que era a autonomia, né? Eles não tinham autonomia diante de Deus. Então o pecado ele tem esse tom enganador desde sempre, né? Mas é em Cristo que há um rompimento, né, do poder do pecado sobre a vida de pessoas transformadas, a qual Cristo resgata e os torna livres, né, e restaurados do pecado. Então Deus tem um novo povo capacitado para viver uma vida digna diante de Deus, né? Essa nova realidade. Então o pecado ele tem esse tom, né, esse aspecto de ser enganoso, e é o ponto onde eu vou entrar hoje no devocional. Vai ser bem breve, vai ser bem rápido, mas é algo para lembrar os irmãos, chamar os irmãos a lembrar de algo que é fundamental na luta contra o pecado, que ele é enganoso, né? Ele é enganoso. Então a realidade do homem sem Cristo, eu resumi aqui em 3 pontos bem rápidos, né, para a gente entender qual é a nossa realidade sem Cristo. Nós estamos mortos no pecado. Com isto não conseguimos fazer o bem. Uma árvore ruim não pode produzir frutos. Uma árvore ruim produz frutos ruins. Uma árvore boa produz frutos bons, né? Quando a bondade é realizada na nossa vida como crentes ou até mesmo do descrente, é a graça de Deus ao qual dirige, ao qual faz aquela ação ter um bem nela, né? Então assim, Jó fala algo interessante sobre a realidade do pecado. Ele diz que a realidade do pecado é uma imundícia, né? O pecado é uma imundícia. E ele fala em Jó 14:4, quem dá imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém, né? João 15:5 diz o seguinte, eu sou a videira, Cristo falando, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, né? Em Cristo nós podemos dar muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo, nossos frutos são ruins. O segundo ponto, o homem morto no pecado não compreende o bem. Então, nós mortos nos nossos pecados não conseguimos fazer o bem e nós não conseguimos compreender o bem, porque o nosso coração está maculado pelo pecado, né? O homem sem Cristo, o seu coração está manchado pelo pecado, né? Que distorce e apaga as marcas tão visíveis de que Deus é real, né? De que a sua criação mostra, né, de forma clara e óbvia e grita para todos nós que Deus é real, poderoso e reina sobre todo o universo, né? Como diz o texto de 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, né? É o pecado obscurecendo a vista do homem, colocando vendas para não ver a realidade
do bem, da realidade de que Deus existe, que Ele é real, que Ele é poderoso, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então a realidade ao qual nós enxergamos o mundo na ótica de Deus é justamente pela ação do próprio Espírito. E o terceiro ponto do homem sem Cristo é o homem está morto em seus pecados e não consegue desejar o bem. Não há desejo no homem natural, sem Cristo, de fazer o bem. Além de não fazer o bem e não entender o bem, ele também não o deseja. Então isso é algo natural daquele homem morto em seus pecados. A sua vontade é escrava da sua realidade pecaminosa. Quando alguém vem a Cristo, verdadeiramente é a ação do Espírito de Deus, iniciativa do próprio Criador e não do homem, né? Como diz lá em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E tem uma frase, para finalizar essa parte, de um pastor escocês, ele não é muito conhecido, mas eu achei interessante a frase dele quando estava estudando o tema. Ele diz o seguinte: o homem sem Cristo é como Lázaro em seu túmulo, mãos e pés amarrados, fomos tomados pela corrupção. Assim como não havia qualquer lampejo de vida no corpo morto de Lázaro, assim também não há uma centelha interna em nossos corações. Então é morte pura, né? O homem está morto, longe de Deus. O homem é morto sem vontade de fazer o bem, sem desejo e sem compreender a realidade do bem, né? Então o pecado tem esse aspecto de matar, né? de fechar o homem numa realidade, né? Ao qual ele esconde a realidade ao qual Deus está mostrando a todo mundo, né? Que nós temos esse poder, pela graça de Deus, de enxergar a realidade e ver Deus no mundo, né? O pecado ele tem esse poder de colocar essas vendas, né, no homem e trancá-lo dentro de um ambiente, de uma realidade fora da realidade que nós vemos, por causa que Deus nos livrou dessa amarra, dessa venda que está nos nossos olhos. Então o ponto agora onde eu quero chegar é onde fala que o pecado ele é um engano, ele é sorrateiro em tentar sempre nos enganar, em sempre nos afastar de quem Deus é e da realidade a qual Deus fez todas as coisas. Então o pecado ele é enganoso e sorrateiro. Ele sempre vai disfarçar algo de bom, algo de justo, algo de correto, de prazeroso, mas na verdade o pecado tem essa capa bonita, mas por dentro ele sempre vai transmitir para nós, entregar algo mal, algo que é mentiroso, algo injusto, algo errado e algo desprezível, né? Jeremias 17:9 fala o seguinte: que o nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Né? Então o nosso coração ele sempre vai desejar coisas, né? E o pecado vai criar, né, esse pequeno disfarce no qual nossos desejos são motivados pelo pecado do nosso coração, e ele vai querer desejar e vai nos enganar dizendo que aquilo é bom, mas quando nós praticamos o pecado, ele se mostra mal, ruim, sujo, algo feio, né? Tem uma vez uma imagem que eu vi na internet que eu achei muito interessante. Era um caminhão frigorífico, né, que carregava carne, e nela tinha foto de um porquinho na praia, né? Um porquinho todo feliz na praia, tomando suco, né? E feliz ali, né? Por estar na praia e tal, tomando suquinho lá, comendo um sanduíche, né? Todo feliz, né? E isso é algo talvez que o pecado vai prometer para nós, né? Algo bom, algo agradável. E aí a porta do caminhão estava aberta atrás, né? E mostrava as carnes todas penduradas, né? Ali os porcos pendurados, todos mortos. Então assim, faz a imagem um paralelo, né? O que o pecado promete, né? Que é bonito, que é agradável, mas na verdade o que ele entrega sempre é morte, algo ruim, algo que não vai ser bom e que desagrada a Deus. Então o pecado ele corrompe a forma e percepções que nós temos da vida, distorcendo até mesmo a compreensão que nós temos de nós mesmos, né? Olha só o que o texto fala pra gente aqui. João 5, 44 e 45. Como podeis crer vós que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procureis glórias que vêm do Deus único? Não pensei que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, e quem tem desfirmado a vossa confiança. Olha só esse texto. Ele está falando com os fariseus,
quando após ter feito a cura de um paralítico no tanque de Betesda, ele fala para aqueles homens: vocês têm glorificado uns aos outros por causa da sua própria autojustiça, da forma como vocês vivem. Eles achavam que pelo modo como eles viviam a lei de Deus, eles estavam agradando a Deus e eles conseguiriam a salvação, conseguiriam o favor de Deus pela forma como eles viviam. E eles entendiam que isso era a realidade, né? Que eles estavam fazendo algo que era bom, mas eles estavam enganados pelos seus próprios pecados, pela sua própria vontade de se manifestar, né, e aparecer publicamente, como o fariseu vivia, publicamente mostrando uma realidade de religiosidade, de bondade, quando na verdade o seu coração era simplesmente por orgulho, né, o desejo de viver em soberba, achando melhor que os outros e coisas do tipo. Então o pecado corrompe também, né, e engana, achando que nós temos uma realidade de religiosidade, né, ao qual demonstra amor às pessoas, quando na verdade simplesmente é um interesse de mostrar algo, quando no coração o desejo é por vanglória, né, é um orgulho manifesto, a soberba, né. Então podemos também ter outros exemplos, né, quando o irmão talvez guarda dinheiro para algo particular, né, mas vemos, talvez, quando a gente chega um irmão em dificuldade, a gente fala: não, eu tenho esse dinheiro guardado, talvez para uma situação emergencial eu não posso abençoar o irmão que está em necessidade, né? Uma falsa justificativa, né? A qual a avareza do nosso coração traz para a gente não dar o dinheiro e abençoar o irmão. Ou talvez até mesmo quando a gente coloca talvez confiança nos nossos sentimentos em vez de algo que é real, que é a palavra de Deus. Imagina a situação, você saindo de um culto ou talvez do grupo e se sentiu abençoado, né? Você ficou feliz porque você se sentiu abençoado com aquela palavra, a palavra falou com você, você se sentiu motivado, se sentiu fortalecido por aquilo e você confia naquele sentimento. E a primeira dificuldade que aparece, aquele sentimento vai embora, né? Então às vezes a gente confia em sentimentos ao invés de confiar na palavra de Deus, de confiar naquilo que é real, naquilo que é sólido, ao qual a gente deve colocar a nossa confiança. Então todas essas coisas o pecado tende a nos fazer e a nos enganar, como se fossem coisas boas, quando na verdade não são coisas boas onde a gente deve colocar a nossa confiança e o nosso coração. O texto de Hebreus também fala algo interessante para nós, Hebreus 3:13. Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então o pecado, além de ter esse aspecto de enganar, ele também vai nos endurecer no coração. Conforme nós vivemos esse engano do pecado, né, esse aspecto poderoso do pecado de nos enganar, há um endurecimento do nosso coração, né, uma dificuldade de compreender essa realidade, né, onde nós estamos no pecado, onde a força do pecado em dizer que você talvez não é tão pecador quanto você acha que você não é tão mal quanto você acha que você que aquilo que você fez talvez não foi grave, né? Para muitas pessoas você não acha que foi talvez tão grave, foi talvez moderado. Então o pecado ele vai endurecendo o nosso coração, né, com o engano, trazendo uma realidade diferente, né, amortecendo o nosso coração para o peso, né, para essa gravidade do pecado. Então a gente precisa naturalmente lutar contra o pecado, né? O nosso coração, irmãos, ele é a fonte de vida, né? Ele é a força motriz da nossa vida, né? E quando o pecado entrou, ele descalibrou tudo o nosso pecado, o nosso coração. As nossas vontades ficaram tortas, os desejos ficaram tortos diante de Deus. Então agora não desejamos mais aquilo que Deus quer, né? Mas quando o pecado entra, ele descalibra e ele coloca os nossos desejos em tudo quanto é outras coisas, menos em Deus, né? Imagine que o nosso coração é como uma bússola, né? E essa bússola foi descalibrada por um campo magnético mais forte do que ele deveria estar seguindo, que é apontar para o norte, né? Imagine que o norte seja Cristo, agora a nossa bússola aponta para qualquer outro lado, menos para o norte. Então a gente precisa recalibrar a nossa bússola, né? E a forma pela qual nós recalibramos a nossa bússola, ela está na obra de Cristo. Cristo é a fonte, né, de força, a fonte ao qual o nosso coração vai sendo recalibrado, né? A mudança de hábitos, né, ao qual apontam sempre para Cristo, os desejos de Cristo, os desejos de Deus para nós, sempre devem estar ligados
né, e apontando para Deus. Assim recalibramos o nosso coração, os nossos hábitos e o modo como devemos viver. Então, o pecado tem esse tom enganador e ele vai obscurecendo a nossa vista, vai endurecendo o nosso coração, porque o engano do pecado ele tem esse aspecto, né, de nos esconder cada vez mais a realidade de Deus. Então, Cristo é algo fundamental. A sua obra é fundamental na luta contra o pecado, na luta contra essa percepção, né, esse aspecto do engano do pecado. Então, assim, somente podemos transpor essa realidade de engano, de mentira, pela absorção e pela vivência real da verdade de Cristo. A libertação vem pela verdade, né? A mentira, né, o engano, a obscuridade, ela é transposta pela verdade, né? Então, em Cristo nós encontramos a verdade. O pecado quer nos destruir e a verdade nos apresenta a única solução, né, que é Jesus Cristo. Nele encontramos tudo o que precisamos para uma vida plena que conduz à vida real, não mais à morte, ao qual o homem acha que tem vida, né, e busca a vida intensa, mas nele encontramos a vida real, né, e tudo o que precisamos para viver uma vida de piedade. O texto de 2 Pedro, né, é fundamental, irmãos, e é o texto chave hoje para nós, né, na luta contra o pecado, para a gente não esmorecer, para a gente não tentarmos sair dessa luta, fraquejarmos na luta contra o pecado, porque em Cristo nós encontramos todo o poder, tudo aquilo que precisamos para lutarmos contra o pecado. E o texto de 2 Pedro 1, 3 e 4 diz o seguinte: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, pela obra de Cristo, nós podemos hoje ter vida, né, e podemos ter todo acesso a uma vida de piedade, né? Cristo nos libertou do pecado, nos libertou da condenação e do poder do pecado. Então temos liberdade para não pecar mais nele, né? Ele nos fez isso por nós, né? Porém, ainda há reflexos do pecado no nosso coração, ainda há tendências dentro do nosso coração, porque nós não fomos libertos plenamente do pecado, né? Nós não fomos transformados, né? Nós não fomos ainda santificados de uma forma plena, né? Como Cristo vive, mas nós temos poder em Cristo para lutar contra o pecado, porque Ele já nos deu tudo aquilo que precisamos para termos vida, né? E termos uma vida de piedade plena nele. Só que precisamos, ó Deus, irmãos, na continuidade da nossa vida, alguns passos, algumas atitudes, né, que possamos manter essa realidade na vida prática, né? Então Cristo nos deu tudo e nos deu ferramentas, nos deu meios de lutarmos contra o pecado, né? E existem formas que a palavra nos coloca para lutarmos contra o pecado de forma prática e efetiva, né? E o primeiro ponto, né, seria oração. Uma vida de oração é uma vida de dedicação, de dependência a Deus. Naturalmente, a oração já nos coloca como pessoas dependentes de Deus, porque enxergamos nele a fonte das nossas necessidades, daquilo que nós temos no nosso coração, das tristezas em qual nós compartilhamos, as dificuldades, a tristeza, momentos difíceis. O Senhor é sempre a nossa fonte, né, de consolo, nossa fonte de onde derramamos o nosso coração. Um outro ponto importante, um estudo intenso das Escrituras, né, focado especificamente nas dificuldades ao qual você vive, né, o qual o pecado talvez é mais latente na sua vida. A gente precisa estudar mais intensamente sobre esse pecado, né, o que as Escrituras falam sobre esse pecado e como a verdade, né, dela deve ser colocada no nosso coração, e é nela que nós devemos crer. Porque o nosso coração é tendencioso e enganoso a querer dizer que talvez o nosso pecado não é tão grave e que a gente talvez possa vencê-lo, né, por nossas próprias forças. Então precisamos compreender o peso e a gravidade do pecado estudando a palavra de Deus. Somente por meio da verdade podemos ser libertos da enganação do pecado. A abstenção de toda forma do mal, né? Irmãos, a luta contra o pecado ela é difícil, né? Ela é difícil. E o pecado ele tem esse poder tentador. Então a palavra de Deus fala, fuja, né, de tudo que tem aparência ou forma do mal, né? Se aquilo é algo que vai te atrair e te vai fazer pecar, fuja, corra daquilo ali, porque aquilo vai te trazer mal e vai te fazer pecar.
A palavra de Deus também nos fala da mortificação do eu, né? Como uma forma de agradar a Deus, né? Você pega a sua vontade, os seus desejos, né? O nosso coração torto, né? Enganado pelo pecado, e a gente substitui isso pela vontade de Deus, pelo aquilo que agrada a Deus. Então você mata a sua vontade, o seu desejo, para na verdade fazer aquilo que agrada a Deus. Isso é a mortificação, né? Algo extremamente importante: vida de comunhão com o corpo de Cristo. Irmãos, é no corpo de Cristo que nós compreendemos e crescemos no conhecimento de Cristo e no amor mútuo uns pelos outros. Não há crescimento real, né, e talvez bem fortalecido fora do corpo de Cristo, né? A palavra de Deus é importante, mas é a comunhão com os irmãos, né? O crescimento mútuo que ajuda a nos fortalecer, né? Precisamos dos irmãos uns dos outros para poder crescermos, temos responsabilidades uns com os outros. Então é no meio do corpo de Cristo que também vivemos uma vida de luta contra o pecado. Não há luta contra o pecado de uma forma solitária, né? E algo também extremamente importante: autoavaliação bíblica constante de pensamentos, ações e palavras. Irmãos, precisamos a todo tempo olhar para os nossos pensamentos, olhar para as nossas ações e aquilo que falamos, porque nós podemos estar caindo em pecado, sendo enganados pelo pecado. Então, uma autoavaliação bíblica, né, na perspectiva e na ótica da Bíblia, sobre as nossas ações. Isso é preciso ser feito constantemente. É uma luta árdua contra o pecado, de se autoavaliar a todo tempo, né? O que você tem feito, como você fez, o que eu falei, a forma como eu falei. Todas essas coisas precisam ser avaliadas, né? Para que nós possamos lutar contra o pecado, estarmos atentos na luta contra o pecado, né? E o último ponto que eu coloquei, importante: se possível, né? Se o pecado é algo difícil que você tem enfrentado, se é algo que é duro para você lutar contra, procure alguém para ajudar a carregar o fardo, né? Nós temos a responsabilidade uns com os outros de crescermos em comunidade, né? A vida de comunhão é importante também para nós ajudarmos a cada uns aos outros a carregarmos o fardo do outro, né? Nessa luta contra o pecado, nessa luta árdua contra o pecado, né? E irmãos, o mais importante: não deixe o seu coração enganar você achando que você consegue lutar sozinho contra o pecado. Não há luta sozinho contra o pecado. Não há luta sem Cristo contra o pecado, né? Não caia nessa mentira que o pecado nos conta, né? Muitas vezes. Só Jesus pode nos libertar do pecado. Não há outro caminho, não há outro jeito, né? E eu queria ler, né, antes de orar com os irmãos, queria ler um trecho de uma música. Eu acredito que não vai ter problema, porque é uma música de 1830, é uma música muito antiga, e eu vou ler um trecho dela aqui, que é uma música que fala muito ao meu coração, quando o pecado, né, quando eu peco, quando estou triste por causa da luta contra o pecado, ou quando coisas afligem o meu coração. Essa música, né, uma das músicas que fala muito ao meu coração, eu queria compartilhar com os irmãos, porque para mim ela é muito importante e me ajuda, né? A música chama Cristo, a Rocha Eterna, e a música diz o seguinte: minha esperança está erguida em nada menos que na justiça e no sangue de Jesus. Eu não ousaria confiar na situação mais doce, a não ser totalmente no nome de Jesus. Em Cristo, a Rocha Eterna, firmado estou. Em Cristo, a Rocha Eterna, firmado estou. Qualquer outro solo, né, que eu me coloque meus pés seria como afundar na areia. Em Cristo, a Rocha Eterna, firmado estou. Quando a escuridão cobre o seu amado rosto, eu descanso na sua imutável graça. Em todo grande e tempestuoso vendaval, minha âncora nele segura está. Em Cristo, a Rocha Eterna, firmado estou. Então essa música para mim é muito importante, me lembra de coisas fundamentais, e que Cristo é fundamental e é o cerne e é o principal na luta contra o pecado, quando estou triste por causa do pecado, por algo que eu fiz, né? Essa música é uma das que vem à minha cabeça, e ela pessoalmente para mim é muito importante na luta contra o pecado. Então, irmãos, não esqueçam, né, desse aspecto do pecado, né, que ele é enganoso, né? Que ele é enganoso, e somente por meio da verdade de Cristo é que podemos lutar com ele, é que podemos vencer, né, esse engano que o pecado traz. A verdade em Cristo, ela nos liberta e tira essas vendas ao qual o pecado, né, o engano dele consegue colocar no homem pecador, né? E por meio de Cristo é que elas são retiradas, né? E mesmo os crentes que ainda continuam
patinando na vida, né, numa vida de pecado. Cristo, né, o prazer em Cristo, né, se deleitar em Cristo é a fonte de forças, é a nossa luta fundamental contra o pecado. Amém? Vamos orar para a gente encerrar? Deus, obrigado, Pai, porque em Cristo temos poder, Pai, temos a liberdade, temos a libertação do pecado. A Tua obra, Deus, maravilhosa na cruz, nos trouxe, Deus, liberdade, Pai. Nos trouxe... não estamos mais condenados, Pai, por causa do pecado. E hoje podemos ter uma vida diante de Ti. Mas ainda, Deus, fraquejamos com o pecado. Nos ajuda, Deus, a lutar com as armas que o Senhor nos dá, com as ferramentas, Pai, que o Senhor nos dá. E que possamos, Deus, estar firmes, Deus, em Ti. Que somente o Senhor é a rocha, sólida a qual nossos pés devem estar plantados, Deus. Porque qualquer outra coisa que tenhamos é como areia, Deus. O Senhor é a rocha a qual nossos pés devem estar plantados. Na luta contra o pecado, no caminhar do dia a dia. O Senhor é a rocha ao qual nós devemos sempre olhar. E o nosso foco deve estar sempre em Ti, Pai. Quando tiramos os olhos de Ti, a nossa vida tende a esmorecer, Deus. Nos ajuda a não termos mais uma mente endurecida pelo engano do pecado, mas, ó Deus, fala com os irmãos, que o Teu Espírito incomode e que eles possam continuar, Deus, lutando firmemente, Pai, suplicando ao Senhor por perdão pelos seus pecados e que caminhem com vidas transformadas pela glória do Senhor. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu corpo, ó Deus, e que possamos juntos caminhar em santidade, Pai, como corpo de Cristo, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, bom resto de semana, né? Para aqueles que vão, talvez, no culto domingo, a gente talvez se veja lá, né? Deus abençoe essa quinta-feira, Deus abençoe o dia de vocês e o restinho dessa semana. Abraço, irmãos, Deus abençoe. Amém, Carlos. Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos.